Trago mais novidades do mercado de transferências do futebol brasileiro. O período de inscrições das principais competições está chegando ao fim e essa promete ser uma semana muito agitada. Nesse canal, procuro trazer as principais novidades de contratações do seu time de coração. Então, se você quer ficar por dentro de tudo, inscreva-se nesse canal e ative o sininho de notificações para você não perder nada. Lembrando que aqui você vai encontrar novidades de todos os clubes da Série A do futebol brasileiro. Então, sem enrolação, se liga aí. O Bahia acertou o empréstimo do goleiro Adriel, de 22 anos, que pertence ao Grêmio. O empréstimo terá a opção de compra do clube baiano, porém os valores não foram revelados. Adriel havia perdido espaço no Grêmio devido a atos de indisciplina, entre elas atrasos no treinamento e entrevistas sem autorização do clube. O Bahia deve ficar com 100% dos seus vencimentos. O Botafogo quer negociar o meia Gustavo Sauer. Ele perdeu espaço no clube e seus vencimentos são considerados altos. Gustavo Sauer é a quarta contratação mais cara da história do clube. O Botafogo pagou cerca de 2 milhões de euros, aproximadamente 10 milhões de reais, junto ao Boa Vista de Portugal por ele em 2022. Ele já foi oferecido ao RWD Molenbeek, clube de John Textor na Bélgica, mas o jogador recusou a transferência. Também houve sondagem de um clube árabe, no entanto, o desejo do jogador é continuar no Botafogo e brigar por um espaço no time. Nessa temporada ele fez 23 jogos pelo Botafogo com 5 gols e 2 assistências. O Bragantino acertou a contratação por empréstimo do jovem atacante de 17 anos Matheus Gonçalves do Flamengo. Ele fica no clube até o final de 2023. O Flamengo acredita que vai ser bom para o jogador uma maior minutagem em campo para adquirir experiência. Matheus Gonçalves tinha mais espaço com o técnico Vitor Pereira e acabou perdendo espaço com o técnico Jorge Sampaoli. O atacante Diogo Oliveira, de 26 anos, chega ao Coritiba por empréstimo até o fim do ano com opção de compra. Ele pertence ao Pumas do México. Na última temporada ele disputou 36 partidas e marcou 6 gols. Ele se torna a quarta contratação do Coritiba, que já anunciou o volante Fran Sérgio, os atacantes Edu do Cruzeiro e Maurício Garcês. O Corinthians está muito próximo de anunciar o retorno de Lucas Veríssimo, de 28 anos, ao futebol brasileiro. O zagueiro, que pertence ao Benfica e foi revelado pelo Santos, chegaria por empréstimo. O Corinthians vai pagar ao Benfica 1 milhão de euros por esse empréstimo, cerca de 5,3 milhões de reais na cotação atual. Não foi fixado um preço de compra, caso o Corinthians queira adquiri-lo em definitivo. Corinthians entende que, apesar de o negócio ser caro, vale o investimento. Lucas Veríssimo sofreu uma lesão no joelho e ficou quase um ano sem jogar recentemente. Com isso, perdeu espaço no time português, tendo disputado apenas 8 partidas após a sua recuperação. O Cruzeiro venceu a concorrência com o Santos para contratar o atacante Rafael Elias, conhecido como Papagaio, jogador do Palmeiras. O jogador de 24 anos não estava nos planos do técnico Abel Ferreira. Ele chegou a ser emprestado para o Atlético Mineiro, para o Ituano e recentemente estava jogando pelo Banias, do Emirados Árabes. No futebol árabe ele marcou 7 gols em 20 partidas. O Flamengo anunciou a saída do atacante Mateusão, de 19 anos. Ele foi vendido ao Al-Shabaab dos Emirados Árabes em uma transação de cerca de 2 milhões de euros, 10 milhões de reais na cotação atual. O Clube Brugge da Bélgica também estava interessado no jogador, mas o Al-Shabaab levou a melhor. O Fluminense recusou uma proposta do Beşiktaş da Turquia para o seu principal zagueiro e capitão. Nino, de 26 anos, é considerado jogador fundamental pelo técnico Fernando Diniz. A proposta apresentada de 6 milhões de euros, cerca de 31 milhões de reais, não agradou, mesmo porque o Fluminense possui apenas 60% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 40% pertencem ao Criciúma. Em pouco mais de 4 anos no Fluminense, Nino já disputou 225 partidas e marcou 13 gols. Foi convocado recentemente para a seleção brasileira, mas acabou se machucando e foi cortado. Existe a expectativa para novas convocações, pois o atual técnico do Fluminense, Fernando Diniz,
também é o atual técnico interino da seleção brasileira e tem muita confiança no jogador. O Goiás anunciou a contratação por empréstimo do volante Igor Meritão. Ele pertence ao Pumas do México. O jogador tem 29 anos e fica no Goiás até dezembro de 2024. Ele teve passagens por Ferroviária e Botafogo de Ribeirão Preto. O meia Luan, que há muito tempo não joga pelo Corinthians, encaminhou sua rescisão e deve ser anunciado pelo Grêmio nas próximas horas. O Grêmio acertou com o jogador um salário na casa dos R$50 mil, e o vínculo pode ser estendido no próximo ano, de acordo com o desempenho do jogador. Luan foi comprado pelo Corinthians em 2019 por R$29 milhões. Ele deixa o clube de Parque São Jorge após 4 temporadas, com apenas 78 jogos e 9 gols. Durante esse período, chegou a ser emprestado ao Santos, onde também não conseguiu se firmar e foi devolvido. Recentemente, Luan foi agredido por torcedores do Corinthians em um motel em São Paulo. Esse episódio acabou sendo estopim para o fim do contrato antecipado. Luan então retornará ao Grêmio, clube onde teve a sua melhor passagem, onde foi campeão da Copa do Brasil em 2016 e da Libertadores em 2017. Durante essa passagem de 5 temporadas, ele disputou 288 partidas e marcou 75 gols. O Grêmio também fez uma sondagem pelo atacante chileno Alexis Sánchez, de 34 anos. Vocês lembram dele? É aquele mesmo bom jogador que teve passagens por Barcelona, Inter de Milão, Manchester United, Arsenal, e o último clube que ele jogou foi o Olympique de Marseille. Ele é até o momento o maior artilheiro da seleção chilena, com 51 gols. Em sua última temporada pelo Olympique de Marseille, fez 44 partidas e marcou 18 gols. Sanches surge como um plano B após os rumores de saída de Luis Suárez, caso o uruguaio deseje mesmo se juntar a Messi no Inter Miami. Vocês acham que o veterano Alexis Sánchez seria uma boa contratação para o Grêmio? Utilizem o espaço para comentários para dar a opinião de vocês. O Internacional monitora o zagueiro colombiano Jason Murillo, de 31 anos. Ele está livre no mercado após o fim do seu contrato com a Sampdoria. Murillo é um pedido do técnico Eduardo Cudê, que já trabalhou com o jogador enquanto ele treinava o Celta de Vigo. Murillo já é um jogador rodado. Ele atuou por Deportivo Cali, Cádiz, Las Palmas, Granada, Inter de Milão, Valência, Barcelona e seu último clube foi o Sampdoria. O Palmeiras recusou uma proposta pelo zagueiro Luan, de 30 anos. Luan tem 6 anos de clube e alterna entre a titularidade e a reserva. A proposta foi do Krasnodar, clube russo que ofereceu cerca de 6 milhões de euros ao Verdão, o equivalente a 31 milhões de reais na cotação atual. A comissão técnica considera o zagueiro importante, inclusive por sua influência entre jogadores da categoria de base. Por outro lado, o jogador sempre sofreu desconfiança por parte da torcida, principalmente porque em momentos decisivos ele costuma falhar ou ser infeliz. Até o momento, Luan tem 231 partidas pelo Palmeiras com 8 gols. O volante Diego Pituca acertou seu retorno ao Santos. Ele assinou um pré-contrato com o Peixe de 4 temporadas. O Santos ainda tenta a liberação imediata do jogador junto ao Kashima Antlers, do Japão. Porém, o clube japonês quer uma compensação financeira para liberá-lo agora. De qualquer maneira, é garantida a volta do jogador ao menos na próxima temporada. Durante sua passagem pelo clube japonês, Diego Pituca foi considerado destaque da equipe. Pituca tem passagens por diversos clubes do interior, entre eles Botafogo de Ribeirão Preto, União São João e Amatonense. Ativo no mercado de transferências, o Santos também fez uma proposta pelo zagueiro Júnior Alonso, jogador que teve boa passagem pelo Atlético Mineiro e foi vendido recentemente ao Krasnodar da Rússia. No entanto, não foram dadas maiores informações em relação a valores. A negociação é considerada difícil, pois o jogador paraguaio tem contrato com o clube russo até junho de 2025. O Santos, no entanto, trabalha para tentar melhorar um dos seus setores mais carentes, que é a defesa. Mesmo que não esteja tão ativo no mercado nessa janela de transferências, o São Paulo luta para ao menos manter os jogadores que vêm se destacando. É o caso do zagueiro Ferrarese, que pertence ao Grupo City. O São Paulo acertou um novo empréstimo válido até o fim deste ano e deve firmar um contrato definitivo a partir da próxima temporada. O valor inicial para a contratação do jogador
era de 6 milhões de euros, cerca de 31 milhões de reais. O São Paulo conseguiu fechar por 4,3 milhões de euros, cerca de 23 milhões de reais com o Grupo City. Ele então deve assinar um contrato de 4 anos, válido até dezembro de 2027. O Vasco anunciou nos últimos dias um pacotão de reforços. O primeiro deles é Bruno Praxedes, que está chegando por empréstimo. O meio-campista de 21 anos não tem sido utilizado pelo Bragantino. Ele surge como uma boa alternativa para um meio-campo pouco criativo do Vasco nesse Brasileirão. O Vasco acertou também a contratação do meia Paulinho, de 26 anos, que estava no Al-Shabaab, da Arábia Saudita. Paulinho custou ao Vasco cerca de 1,2 milhões de euros, o equivalente a 6,5 milhões de reais. Ele foi revelado pelo Fluminense e estava atuando pelo Al-Fayha por empréstimo. Após a saída do centroavante Pedro Raul, o Vasco foi ao mercado em busca de atacantes. Um deles é o atacante Sebastián Ferreira, que chega do Houston Dynamo dos Estados Unidos. O jogador paraguaio de 25 anos foi uma indicação do técnico Ramon Dias, com quem trabalhou no Libertad entre 2020 e 2021. Outro é o atacante Michael Santos, jogador do Talleres, que também deve reforçar o Vasco. Ele é artilheiro do Campeonato Argentino de 2023, com 13 gols até o momento. Revelado pelo River Plate do Uruguai, Michael Santos tem passagens por clubes espanhóis como o Málaga e o Leganés. Desde 2021 ele defende o Talleres. Não foram revelados valores referentes à compra do jogador pelo Cruz Maltino. É isso aí, pessoal. Então, como vocês puderam ver, o mercado está fervendo. Peço para você que chegou até aqui para deixar um like nesse vídeo se você curtiu. Se possível, faça comentários sobre as contratações e rumores que nós mencionamos aqui, tá legal? Voltamos então a qualquer momento com mais novidades para vocês. Um abraço!